A Polícia Federal fez uma busca e apreensão na casa de alguns blogueiros, influenciadores, gente que tem canal no YouTube, criador de conteúdo, e também o STF determinou alguns depoimentos para alguns deputados, tanto federais quanto estaduais. Eu fiz uma thread lá no meu Twitter falando sobre isso, então eu vou seguir a linha de raciocínio que tem lá, porque eu acho que tá bem explicado. Eu peguei algumas referências, eu vou deixar a referência sempre que possível citada aqui no vídeo para você. Então já quero pedir desculpa antes de começar esse vídeo, porque existem alguns nomes de tanto criadores de conteúdo, influenciador, blogueiro e tudo mais, que normalmente eu evito de falar. No tempo em que eu tô aqui fazendo vídeos pro YouTube, algumas pessoas em específico eu nunca citei o nome, nunca comentei aqui, porque eu acho que é quase um desserviço. Existem algumas pessoas que eu realmente evito de comentar, porque beira, sabe, algo que não bate muito bem da cabeça. Nunca comentei, mas por conta de toda essa operação, eu vou abrir uma exceção e vou comentar aqui, vou apresentar mais ou menos para você cada uma dessas figuras, tudo isso que está acontecendo. Resumidamente, para quem ainda não sabe o que aconteceu, essa operação faz parte de um inquérito que investiga a criação, disseminação de fake news e mais. Ela também investiga um possível financiamento, obviamente um financiamento escondido, um financiamento que não é divulgado, de algumas figuras, na sua maioria empresários, para apoiar, inclusive apoiadores de Jair Bolsonaro, para apoiar essa construção e essa manutenção de sites e influenciadores de fake news. Não só para criar, como eu disse, mas para espalhar essa mensagem. Esse inquérito começou lá em 2019, março de 2019, pelo Dias Toffoli, e as informações que eu vou colocar para você agora é importante que você guarde na tua cabeça, porque no final desse raciocínio todo, a gente vai ter que voltar nele. O Dias Toffoli começou isso aqui e ele inclusive escolheu Alexandre de Moraes para conduzir esse inquérito, sem um sorteio entre todos os ministros. Mais do que isso, ele também não incluiu a participação do Ministério Público nas investigações. Isso aqui inclusive gerou críticas na época da Procuradora-Geral da República, naquele tempo, em 2019, a Raquel Dodge. Ela disse que isso aqui seria ilegal, que não poderia acontecer esse tipo de coisa. Ela colocou algumas críticas na época, não só ela, como várias outras pessoas. Nisso tudo que está acontecendo, eu listei o nome de todos os deputados e deputadas federais que são citadas nisso daqui. Eles têm até 10 dias para se pronunciar, para serem ouvidos nesse inquérito. Todos eles, coincidentemente, do PSL, que são respectivamente a Bia Kicis, que para algumas pessoas recusa, não precisa nem de apresentação. Ela é uma das deputadas que há pouco tempo foi e falou e defendeu a volta da ditadura militar. Você tem a Carla Zambelli, que ela sempre esteve no debate político, ela sempre foi uma lavajatista declarada, defendendo Sérgio Moro. Ela virou deputada e nesses últimos tempos ela se desvinculou, se afastou de Sérgio Moro, que inclusive foi padrinho de casamento dela, se afastou de Sérgio Moro, virou essencialmente bolsonarista, defende o governo Bolsonaro a todo custo e agora virou uma figura central dentro do governo Bolsonaro, fazendo inclusive intermediação e reconciliação, gerenciando crises. Ela está em todos os lugares ao mesmo tempo, praticamente. Essa é uma figura que virou muito importante no governo Bolsonaro. Ainda não consegui entender por quê. Não me parece ser um papel que foi inventado agora, parece que é um papel que ela assumiu de uma outra pessoa, mas é um assunto disso para um outro vídeo. Você tem também o Daniel Silveira. Daniel Silveira, provavelmente você conhece ele daquele caso da Marielle, da placa da Marielle. Ele é o cara que aparece na foto, um mais forte, com a placa da Marielle quebrada. Você tem também o Felipe Barros, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança e o Júnior Amaral. Deputados estaduais. Na verdade, você tem o Douglas Garcia e o Gil Diniz. Alguns desses casos, na verdade, são assessores que estão sendo investigados, assessores dessas pessoas, mas a gente já vai entrar nesse assunto, nesses detalhes e destrinchar. Além disso, o Alexandre de Moraes colocou 5 empresários que seriam os financiadores desse esquema todo.
a lista deles: o Edgar Gomes Corona, que seria o cara da Smart Fit. Você tem o Luciano Hang, o cara da Lojas Havan, o velho da Havan, que é o que provavelmente todo mundo conhece. Bem, a gente tem o Otávio Oscar, que ele é dono do site Crítica Nacional. O Reinaldo Bianchi Jr., e esse aqui é um humorista, músico e palestrante. E o Wilson Rodrigues. Estes seriam, de acordo com Alexandre de Moraes, os financiadores desse esquema, de toda essa máquina. O Alexandre de Moraes ainda determinou aqui, nisso que ele colocou, a apreensão dos celulares e computadores, como eu já citei para você, mas também a quebra de sigilo bancário e fiscal dos 5 citados no período entre julho de 2018 e abril de 2020, ou seja, é um período bem extenso. Provavelmente você deve ligar esse período entre eleições e até agora, com todas essas crises políticas, mas isso também é assunto para um outro vídeo. Segundo também o ministro Alexandre de Moraes, eu vou abrir aspas para o que ele escreveu: relatório técnico pericial encartado nesses autos constatou a existência de um mecanismo coordenado de criação e divulgação das referidas mensagens entre os investigados. E aqui, nesse diagrama, como eu mostro para você, ele coloca o Alan dos Santos como uma figura central desse mecanismo. Ou seja, existe um centro que coloca a notícia, coloca essa informação que é feita, ou esse início de movimentação, e tudo isso, todos esses que estão em volta, continuam propagando a mesma mensagem, no mesmo tempo, com palavras ou hashtags, palavras-chave semelhantes. Ele diz que existem palavras-chave que todos esses utilizam num período muito parecido. Essa operação aqui colocou 29 mandatos de busca e apreensão, como eu já falei num outro vídeo também. E essa lista aqui, como eu disse, de criadores e de influenciadores, na verdade, que sofreram busca e apreensão, são o seguinte: o Roberto Jefferson, que é um ex-deputado federal, ele foi preso no Mensalão. O partido dele é o PTB e ele declarou apoio do Bolsonaro em 2018 e ele é o cara das declarações de que existe ainda uma guerra entre comunistas e capitalistas, que comunistas seriam Chapeuzinho Vermelho, tentavam parecer a Chapeuzinho Vermelho e transformar militares em lobo mau. Essa é basicamente a opinião dele. Você tem o Alan dos Santos, que é aquela figura central naquele mapinha ali que eu mostrei há pouco tempo para você, que ele é o influenciador e o criador, o fundador do Terça Livre. O site Terça Livre é conhecido já na internet e por várias outras figuras como um grande disseminador de fake news, mais do que disseminador, criador de fake news. Sarah Winter, que na própria descrição dela, ela se diz ativista pró-vida e pró-família, analista política, e também foi uma pessoa que viralizou nesses últimos minutos com um vídeo, mais uma vez, atacando, criticando o STF. Você tem uma outra figura também, o Wilson Lima, youtuber com um conteúdo direcionado em reproduzir as falas do Bolsonaro. Ele compartilha muito, com muita frequência essas entrevistas do Bolsonaro quando ele está saindo, indo para um outro lugar e ele conversa ali com os apoiadores e depois, às vezes, quando ele não ataca os jornalistas, ele fala ali com os jornalistas, tenta responder algumas perguntas ou não responde nenhuma. Esse é basicamente o conteúdo desse Wilson Lima. O Edson Pires Salomão é um assessor parlamentar do deputado Douglas Garcia, de novo PSL, aqui no caso de São Paulo. Você tem o Enzo, que é um criador de conteúdo que eu prefiro não colocar comentários aqui, por motivos óbvios. O Marcos Bilídia, que é um dos líderes do movimento nas ruas. A gente tem o Otávio também, que esse é uma pessoa que eu vou evitar de falar o sobrenome, que é um dos fundadores do Aliança pelo Brasil, partido do Bolsonaro que ele está tentando criar ainda, ou sei lá se essa ideia já morreu porque não teve muita adesão popular. O Rodrigo Barbosa Ribeiro, que também é um assessor parlamentar do deputado Douglas Garcia e líder do Movimento Conservador, Douglas Garcia, PSL. A gente tem o Bernardo Kister, que já é uma figura mais conhecida, é um admirador e seguidor do Olavo de Carvalho, com alguns vídeos e distorções históricas, o famoso nazismo de
esquerda, ele é uma dessas figuras envolvidas nessa discussão da internet, não é o único, tá? E não foi o principal e nem o mais conhecido nessa discussão, mas ele é um dos. E tem outras coisas também que é melhor nem citar aqui de revisionismo histórico. O Marcelo Stachin, que é um defensor do Bolsonaro, e o Paulo Gonçalves Bezerra, Eduardo Fabris Portela e Rafael Moreno. Essas últimas figuras eu ainda não consegui encontrar nenhuma informação enquanto eu estou gravando esse vídeo. Vou abrir aspas aqui para mais uma fala do Alexandre de Moraes. As provas colhidas e os laudos periciais apresentados nesses autos apontam uma real possibilidade de existência de uma associação criminosa denominada nos depoimentos dos parlamentares como gabinete de ódio, dedicada à disseminação de notícias falsas, ataques ofensivos a diversas pessoas, a autoridades e instituições, dentre elas o Supremo Tribunal Federal, com flagrante conteúdo de ódio, subversão da ordem e incentivo à quebra da normalidade institucional e democrática. De novo, falas do Alexandre de Moraes, e isso aqui, categorizado como gabinete de ódio, é aquilo que muita gente vinha denunciando nas redes sociais, no YouTube, no Twitter, e quando a gente fazia vídeo dizendo que existia um movimento em comum em hashtags, em levantamento de hashtag, quando alguém era atacado freneticamente, que usavam os mesmos argumentos, recortes de vídeos jogados em várias páginas, e aí se cria várias notícias sobre várias pessoas, assassinato de reputação. É tudo isso aqui que ele está falando e está tentando resumir, mais polêmico, na verdade, que é o que vai gerar discussão provavelmente nos dias que virão, no caso, enquanto esse atual procurador-geral da República, o Augusto Aras, pede a suspensão para o Supremo Tribunal Federal desse inquérito das fake news. E o motivo, eu já dei um spoiler lá no começo, que eu pedi para você lembrar daquilo que eu estava falando. Lembra quando começou que eu disse que o Ministério Público Federal não foi envolvido? Então, o argumento dele é o seguinte: além de não ter a participação da Procuradoria-Geral da República e do Ministério Público Federal para acompanhar as diligências desse inquérito, ele entende que isso é um processo que também deveria ser ilegal, assim como a antiga Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Pelo que eu acompanhei nos debates de juristas, eles têm esse mesmo entendimento, que existem esses pontos que deveriam existir em todo esse processo. Tanto o acompanhamento do Ministério Público Federal, quanto a participação da Procuradoria-Geral da República. É por isso que eu aguardei um tempo para fazer esse vídeo, colocar esses pontos, porque eu sabia que existia esse debate e essa discussão. Todos nós sabemos, evidentemente, que existe uma máquina de disseminação de fake news, que existe uma máquina que faz um assassinato de reputação, que faz esse gabinete do ódio. E nós temos algumas suspeitas, não sou eu, não é você que tem que analisar e que tem que julgar e que tem que decidir quem é o culpado ou não. Mas como a gente convive muito nesse meio e nós vimos isso nascer, nós vimos isso, na verdade, se transformar nesse monstro que é hoje, inclusive a gente percebe, porque é muito perceptível o uso, inclusive, não só da máquina do Estado, mas de dinheiro público nisso atualmente. É importante que a gente coloque esses pontos aqui que estão sendo questionados e que estão gerando esse debate, porque isso pode causar um atrito que não deveria acontecer. A gente sabe que essas pessoas precisam responder por isso tudo que está acontecendo, mas o processo todo também precisa estar dentro da lei. Todo o processo precisa estar muito correto. E a gente já vem de processos e de operações que são questionáveis, ou que não respeitaram a lei, ou que atropelaram a lei, para falar mais corretamente, como, por exemplo, algumas coisas que envolvem a Lava Jato. Já tem essa discussão no âmbito jurídico, não é o meu papel aqui fazer essa discussão, eu só estou repassando a informação que tem nessas discussões. O meu papel aqui é passar essas informações para o máximo de pessoas possível, porque o ambiente que se criou na internet é justamente esse. Pessoas sofreram assassinatos de reputação, sofreram ameaças. Tem gente que passou, na verdade, dias
com o nome em hashtags, nos trending topics, em assuntos mais comentados do mundo, sofrendo ataques por esse gabinete de ódio, uma máquina toda produzindo sequencialmente notícias sobre pessoas, e a gente precisa de respostas sobre isso, principalmente quando isso aqui se torna uma coisa que passa a acontecer em gabinetes de pessoas, inclusive, muito próximas do presidente da República, em pessoas, inclusive, suspeitas de parentes do presidente da República. Aqui eu estou falando dos filhos, em especial o Carlos Bolsonaro. Eu cito os filhos porque o Eduardo Bolsonaro defende muito essas pessoas, faz vídeos e manifestações na internet. O Flávio Bolsonaro já fica um pouco mais quieto, mas eu imagino que ele fique um pouco mais quieto porque ele tem problemas mais sérios para resolver. Mas Carlos Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro em especial se envolvem muito, não só com essas pessoas, mas na defesa dessa máquina. Eu fiz um vídeo falando sobre o dinheiro de publicidade do Banco do Brasil que estava sendo depositado em alguns sites de fake news, que o Sleeping Giants denunciou, e o dinheiro continuou, e agora já foi suspenso o dinheiro de publicidade do Banco do Brasil para publicidade online, justamente por conta dessa suspeita. Até então, todas as informações que a gente tem é isso. É evidente que, a minha opinião, você deve imaginar qual que é. Eu já fiz algumas centenas de vídeos, não centenas, mas quase isso, falando sobre tudo isso. Espero que eu tenha ajudado você a entender um pouco disso tudo que está acontecendo. E não esquece de se inscrever. Até um próximo vídeo. Tchau.